O uso indevido e indiscriminado de sistemas computacionais que fazem uso de inteligência artificial pode nos levar a uma verdadeira catástrofe, que é o surgimento de uma geração inteira de quem se terá roubado a possibilidade de ser. Olá, eu sou Rubens Lacerda Queiroz, mestre e doutor em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse é mais um vídeo do canal Inteligência Artificial e Coisa e Tal. Eu vou compartilhar aqui algumas reflexões sobre uma questão que tem me preocupado bastante, que é a maneira equivocada como a inteligência artificial vem sendo pensada e introduzida dentro do ambiente escolar. Essas reflexões abarcam 3 pontos centrais: inteligência artificial e o desenvolvimento cognitivo, a necessidade imperiosa de cautela e o papel fundamental do investimento em alfabetização em computação e em inteligência artificial. A introdução da inteligência artificial na educação básica, principalmente no ensino fundamental, deve ser primordialmente voltada à compreensão do que são e de como funcionam as tecnologias digitais e do que são e de como funcionam as inteligências artificiais. E não um trabalho tecnicista voltado a ensinar os alunos a usarem determinadas ferramentas de inteligência artificial para esse ou para aquele fim específico. Ou seja, a inclusão da inteligência artificial no currículo da educação básica deve ter a mesmíssima finalidade das disciplinas tradicionais, que é de apoiar as crianças e adolescentes no desenvolvimento da capacidade de analisar, interpretar, interagir com o mundo, compreender fenômenos, formular explicações, resolver problemas e construir sentido para a realidade. Uma realidade que agora é também digital e cada vez mais impactada pela inteligência artificial. Essa é uma questão séria, muito séria. E a minha preocupação em relação a essa questão não nasce só da minha formação acadêmica. Ela vem também e principalmente da minha vivência como professor de crianças e adolescentes, observando ali, de perto, no dia a dia, como eles têm se relacionado com as tecnologias digitais de modo geral. Embora o campo da inteligência artificial seja indiscutivelmente fantástico e positivo nos mais diversos contextos, é absolutamente temeroso se colocar nas mãos das crianças e dos adolescentes ferramentas de inteligência artificial que realizem o raciocínio por elas antes mesmo que elas aprendam a raciocinar por si próprias, pesquisem por elas antes que elas aprendam a pesquisar sozinhas, criem por elas antes que elas tenham tido a oportunidade de perceberem as coisas incríveis que elas são capazes de fazer com a criatividade delas, com as habilidades delas, que são únicas. Inteligências artificiais que atropelam as crianças com pontos de vista de terceiros sem que elas tenham tido a oportunidade de desenvolver a sua própria forma de perceber as coisas, a sua própria forma de olhar o mundo. E é exatamente isso o que fazem as IA generativas. Aquelas capazes de criar coisas como textos, imagens, áudios, vídeos e sabe lá mais o que, como no caso das inteligências artificiais do ChatGPT, do Eleven Labs, do Midjourney, entre tantas outras. As nossas habilidades cognitivas, ou seja, as habilidades que nos possibilitam pensar, aprender, entender, correlacionar, lembrar, criar soluções, elas precisam ser exercitadas para serem desenvolvidas. Por isso é que as crianças e os adolescentes precisam interagir massivamente com o mundo real e aprender a solucionar elas mesmas a infinidade de desafios que surgem dessa interação com a realidade, com as coisas, com as pessoas em volta delas. O nosso cérebro não nasce pronto. Ele passa por um processo longo de desenvolvimento e maturação que começa lá na gestação e se estende até a vida adulta e para além dela. O nosso cérebro muda fisicamente com as experiências de aprendizado. E a infância e a adolescência são períodos críticos para que essas mudanças ocorram de forma plena. Quanto menores forem os estímulos ao raciocínio, à linguagem, à curiosidade, ao pensamento crítico durante a infância e a adolescência, maiores vão ser os prejuízos para o desenvolvimento do cérebro. Sem os estímulos certos, como brincar, conversar, explorar, ler, escrever, resolver problemas, esse desenvolvimento pode ser prejudicado de forma irreversível. O aprendizado é um processo longo, trabalhoso, extenso e complexo. Hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido. As descobertas ocorrem de forma muito acelerada. Novas tecnologias, cada vez mais disruptivas, surgem o tempo todo. Mas determinados processos têm seu tempo dado pela própria natureza, como é o caso do desenvolvimento cognitivo humano. Ou seja, quanto tempo nós vamos levar para perceber e comprovar
a real extensão dos prejuízos cognitivos e emocionais decorrentes do uso inadequado e indiscriminado por crianças e adolescentes de ferramentas que fazem uso de inteligência artificial. É preciso cautela, muita cautela quanto ao uso de IA dentro do processo de ensino-aprendizagem. E é preciso que crianças e adolescentes sejam letrados nesse conhecimento, para que eles compreendam com o que é que eles estão lidando. É preciso que eles aprendam sobre as bases das tecnologias digitais, sobre como essas tecnologias são construídas, sobre como o universo digital, que é o berço da inteligência artificial, foi arquitetado por nós e de que maneira ele afeta a nossa realidade concreta, o nosso dia a dia e o nosso futuro. As maravilhas da inteligência artificial vivem sendo divulgadas à torta e à direita, incansavelmente. As Big Techs estão por aí com todo o seu poder, com toda a sua influência, alardeando pelos 4 cantos do mundo tudo de bom que a IA tem para nos oferecer. Com direito a muitos exageros também, diga-se de passagem. Mas existe mesmo um mundo de maravilhas que só nos está sendo possível usufruir e muito mais de bom ainda por vir em consequência dos avanços da inteligência artificial e das tecnologias digitais de modo geral. No entanto, é preciso que nós, todos nós, nos atentemos para aquilo sobre o que pouca gente está falando por aí e que quando se fala, pouco se ouve ou dá atenção. A quem interessa que nos tornemos cada vez mais dependentes das máquinas e menos donos do nosso próprio saber? A você. Interessa?